Uma boa noite a todos os nossos irmãos, mais uma vez reunidos aqui nesse ambiente online, na proposta de unirmos num só pensamento, de estudos da doutrina dos Espíritos, em tempos difíceis, né? Quando a nossa casa espírita se encontra fechada, não é mesmo? E a gente então surfando nessa onda, né? Vamos assim dizer, aonde todas as doutrinas religiosas aproveitam esse momento na dificuldade de estarmos unidos, né? Pela matéria, utilizamos esses ambientes virtuais para realizar os nossos estudos. E o Casa Grande, graças a Deus, com a contribuição de todos os irmãos, nós temos essa proposta de todas as quartas-feiras nos reunirmos aqui para podermos, né, continuar com as nossas afinidades de pensamento, de sentimentos, unidos por um elo comum, que é o estudo da doutrina dos Espíritos. Então, como de costume, no início da nossa reunião, nós vamos fazer a nossa prece inicial e já solicitando aos nossos irmãos que coloquem a garrafa de água aí ao lado para que ela seja fluidificada durante os nossos estudos, para que a espiritualidade maior possa colocar junto a ela todo o medicamento, né, que se faz necessário nesse momento para cada um de nós, diante das nossas enfermidades, das nossas dificuldades, para que a gente fique imunizado, mesmo, para que aumente as nossas forças, as nossas defesas no nosso campo energético perispiritual e também no campo material. Aqueles irmãos que porventura estejam fazendo tratamento de leito, também que nesse momento eles possam, não é mesmo, separar aí o canto aí na sua casa, na sua residência, e também elevar os seus pensamentos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade maior, que enquanto o nosso estudo aqui se transcorre, certamente a espiritualidade maior também visita os lares de cada um dos nossos irmãos, levando ali o alento, o medicamento, a intuição, tudo que se fizer necessário para que a gente possa se restabelecer e se fortificar nesse momento. Então, nós pedimos aos nossos irmãos, nesse momento, que possamos elevar em oração, em pensamento, a Deus nosso Pai, de todo poder e bondade, rogando ao Mestre amado Jesus, o governador do nosso planeta, que permita que a espiritualidade maior, através dos benfeitores espirituais, possam nos assistir nesse momento, nos intuindo das melhores palavras, levando também o alento, a assistência, à residência de todos os nossos irmãos que ora também congregam aqui conosco do nosso estudo, aqueles outros também que por um motivo ou outro, não é mesmo, não podem estar conectados conosco aqui nesse momento, mas, Mestre amado Jesus, aonde haja uma só dor, um só sofrimento, que possa se levar o alento, o consolo a todos nós, a todos os nossos irmãos. E assim, Mestre amado Jesus, contando com a assistência dos seus benfeitores espirituais, pedimos a sua permissão para darmos início aos nossos estudos dessa noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Para essa noite de hoje, nós fomos intuídos, não é mesmo? Abrindo o Evangelho e pedindo a Deus que pudesse nos trazer para a reflexão uma lição que pudesse acalmar os nossos corações, serenar as nossas mentes num momento tão difícil que a nossa humanidade experimenta. E quando a gente diz a humanidade, formada por cada um de nós, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. A situação da pandemia que nós enfrentamos, que até pouco tempo imaginávamos que seria
muito passageira, muitos de nós não dando a importância necessária, não é mesmo? Para essa pandemia, descuidando das ordens, das determinações da nossa equipe de saúde, equipe material, mas que agora a gente começa a realmente tomar plena consciência da seriedade, do risco que ela traz para a nossa saúde, mas em especial que nós possamos refletir profundamente sobre o aceleramento desse processo de transição já previsto para o nosso planeta. Uma situação já decantada há quanto tempo, não é mesmo? Notícias que a espiritualidade maior a todo tempo traz para todos nós, mas agora a gente experimenta na pele, não é mesmo? E quando não, essa doença começa a chegar muito perto de cada um de nós, aonde muitos já experimentam desencarnes na família ou situações de alto risco, de maneira que, por mais que a ciência nesse momento se esforce, não é mesmo? A ciência dos homens se esforce para tentar conseguir aí um medicamento que venha nos dar um alento, e é o papel da ciência fazer isso, não é mesmo? Kardec, nos instruindo através da doutrina dos espíritos, vai dizer, não é mesmo, que a inteligência concedida ao homem para que ele possa, não é mesmo, se favorecer de todas as benesses que ele consegue trabalhar junto à matéria para favorecer a sua estadia aqui no planeta. Então a nossa inteligência deve ser usada para isso mesmo, mas também nós temos que compreender do ponto de vista espiritual o remédio que Deus tem colocado nas nossas vidas nesse momento, ainda que um tanto amargo, para que nós possamos curar as nossas mazelas interiores. Então, muitos de nós, sem estar despertos para essas realidades espirituais, sofrem porque não compreendem, se revoltam contra Deus porque não compreendem o propósito divino. Muito bem, e nós abrimos no capítulo 20 ou 20 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Trabalhadores da Última Hora. E é o primeiro texto que Kardec colocou para nós, Instruções dos Espíritos, quando ele vai dizer: os últimos serão os primeiros, ditado pelo Espírito Constantino. E é interessante que Kardec aqui traz para nós aqui uma parábola para poder então identificar a natureza do estudo que nós vamos nos aprofundar nesse item que o Espírito Constantino vem descerrando para nós, para que fique mais fácil a nossa interpretação sobre os ensinamentos do Cristo. Em especial, essa parábola, ficava imaginando eu, a época do Cristo, o quanto que aquela turma não teve dificuldade, né? Teve dificuldade para compreender a essência desse ensinamento. E quanto que somos abençoados, nós, hoje, não é mesmo? Tendo ao nosso lado como aliado a doutrina dos Espíritos, cujos mensageiros divinos descem à terra por ordem de Jesus, por permissão de Deus nosso Pai, para abrir para nós o livro das realidades espirituais e trazendo a essência do ensinamento do Cristo. Porquanto nós já, uma vez mais evoluídos na condição moral e intelectual, certamente nós já teremos capacidade de entender, de aprofundar o ensinamento do Cristo. Pelo menos é isso que se espera de nós, e nós vamos ver por que nessa lição de hoje. Então, Kardec faz registrar uma passagem do Cristo para iniciar esse capítulo, esse estudo que vem com a explicação
a posteriori do nosso espírito denominado Constantino, no subtítulo Os Últimos Serão os Primeiros. O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajustes de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto de terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta, e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora, tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 11ª, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes que vieram por último, não trabalharam senão uma hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém, ele respondendo a um deles, lhe disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros, e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Parábola da festa de núpcias, lá em Mateus. Não, ver capítulo da parábola da festa de núpcias faz referência aqui a esse mesmo tema. Muito bem. Se a gente pegar aqui essa história ao pé da letra, causa um certo desconforto para nós, imaginando que Jesus não teria sido justo, não é mesmo? Aquele senhor de poder pagar o mesmo salário para aquele trabalhador que foi recrutado na primeira hora do dia, trabalhou ali às 12 horas, pagou o mesmo salário para aquele outro que foi chamado já na 11ª hora, faltando uma hora para acabar o trabalho. Ele foi chamado, trabalhou só aquele período, mas recebeu o mesmo salário. E como nós já sabemos e entendemos que Jesus ensinava através de parábolas, ou seja, ele fazia conter nas suas histórias situações muito fortes, não é mesmo? Organizada com os valores e os costumes do povo da época, para que eles pudessem se sentir tocados de uma forma mais profunda no ensinamento que ele queria ministrar naquele momento. Muito bem, mas em outras situações, como eu penso que é esse caso aqui, Jesus ministrou esse ensinamento deixando para a posteridade aprofundar e conseguir compreender a verdadeira essência daquilo que ele queria falar. Me parece que esse ensinamento ele foi dado para que nós pudéssemos, nesse momento, compreender e refletir sobre ele. E isso, como nós falávamos no início aqui dos nossos estudos, se dá por quanto nós temos hoje como nosso aliado a doutrina dos Espíritos, cujas vozes descem do céu para dizer para nós das verdadeiras realidades espirituais, do verdadeiro sentido das palavras do Cristo ditadas naquela época. Muitas delas, como nesse caso, incompreensíveis aos homens daquela época, devido à pouca evolução ainda
intelectual de que éramos portador. Mas nesse momento nós já passamos a compreendê-lo. Então, é nesse sentido e nessa direção que o Espírito Constantino vem aqui agora para nós trazer de mão beijada, não é mesmo? Sob o verdadeiro sentido, como se fossem as palavras ocultas do Cristo atrás dessa história contada para nós aqui. E vai nos dizer o Espírito Constantino: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade à disposição do senhor que devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamava ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. É um primeiro ponto. Ele está dizendo: o trabalhador estava à procura de serviço. Ele não achava o serviço, mas estava ali a todo tempo à disposição. A partir do momento, então, que o Senhor chegou e chamou para trabalhar, e a vontade dele, a disposição estava ali, é onde, então, ele já fazia jus a receber o salário por inteiro. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: tenham paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Ou seja, aquele trabalhador acorda, levanta, vai para a rua procurar trabalho, mas a todo momento o trabalho bate na porta dele e ele pensa: não, agora não. Eu ainda tenho o dia inteiro ainda, eu vou deixar para arrumar esse trabalho no final do dia, né? É a preguiça mandando e dizendo, e ele pensando: até porque eu vou trabalhar menos, né? Não conheço nem o meu patrão, vou receber o salário do mesmo jeito. Então o Espírito Constantino está dizendo para nós que ele receberia, nesse caso, o salário da preguiça, não é mesmo? Quer dizer, então, daqueles que, em vez de simplesmente esperar, tivessem empregado as suas horas de trabalho para cometer estrepolias? Que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência? Que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignomínias da humanidade? O que será dele? Será suficiente dizer à última hora: Senhor, usei mal o meu tempo, empregai-me até o fim do dia para que eu faça um pouquinho que seja da minha tarefa, e pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, porque o Senhor lhe dirá: não tenho agora nenhum trabalho para ti. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havia aprendido. Não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires bem disposto, vem procurar-me e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. E aí ele vai arrematar para nós, fechando a lição aqui desse tema. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só o terminarei ao escurecer. Todos viestes quando chamados, uns mais cedos, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que aceitasseis o convite? Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Então veja bem, ele finaliza aqui dizendo
se dirigindo a nós espíritas, porquanto o próprio Cristo já nos ensinou: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Uma vez de posse das verdades espirituais que a doutrina dos Espíritos nos patrocina, nós já entendemos por que somos trabalhadores da última hora. E olha que nós nem podemos dizer que só os espíritas são trabalhadores da última hora. Não. Nós somos trabalhadores da última hora. E o que caracteriza o trabalhador da última hora? Se perguntar para nós qual a sua compreensão quando se diz que somos os trabalhadores da última hora. Então nós temos que entender toda a nossa história reencarnatória. Nós temos que entender que agora nós estamos num final de ciclo. A Terra agora se prepara, acelera o seu processo, quando então se transforma de um planeta de provas e expiações, arrumando a sua casa para receber espíritos renovados, não é mesmo? Espíritos que agora se encaixam nessa nova ordem de um mundo regenerado. Então, se nós compreendemos que nós estamos no final desse ciclo, por que últimos trabalhadores? Senão, por quanto que essa lição mais à frente aprofunda um pouco mais esse entendimento, mas nós achamos importante trazer agora nesse momento, por conta que nós já tivemos como os trabalhadores na seara do Cristo. Vamos imaginar na história da humanidade, aqueles primeiros, Moisés e os profetas, abrindo todo o caminho e preparando o terreno, né, para que a gente pudesse aos poucos, durante a nossa caminhada de reencarnação em reencarnação, prepararmos para frutificar, para dar os frutos, não é mesmo? Daquela semente plantada por Deus, o nosso Criador. A semente do amor que cada um de nós possui no seu íntimo e que ela vai germinando aos poucos. Alguns companheiros que andam mais adiantados tiveram esse papel, essa responsabilidade de, andando na nossa frente, abrir os horizontes para todos nós. Mais à frente nós tivemos o próprio Cristo vindo à Terra, acompanhado dos seus discípulos, seus seguidores, que depois tiveram a responsabilidade de plantar a semente do amor em todos os corações, através da lição imortal que o Cristo nos deixou, cujas lições demandam 2000 e tantos anos, e nós estamos aí ainda tentando apreender. Quantos desses irmãos não deram seus testemunhos nas arenas dos circos, sendo comidos pelos leões? Quantos dos nossos irmãos não morreram queimados vivos, dando seu testemunho, abraçando a doutrina do amor, a doutrina do Cristo? Tudo num único objetivo de sedimentar o caminho da nossa evolução. E nós temos que nos perguntar, por que nós encontramos agora nessa última hora aqui encarnado no nosso planeta Terra? Certamente temos que nos perguntar também, nós já não nos encontrávamos reencarnados junto a esses companheiros que deram a contribuição, sedimentando o caminho do amor para todos nós? Seja na época de Moisés e os profetas, na época do Cristo, depois do Cristo, quando vários de seus discípulos vieram aí na sua trajetória sedimentando esse caminho de amor, tudo indica que sim, que nós já tivemos contato com as leis divinas, que nós já tivemos contato, se não com o próprio Cristo, mas com seus ensinamentos, nesses 2000 anos de jornada, de caminhada, de algumas reencarnações para todos nós. Mas, certamente, até aqui, então, nós não conseguimos apreender a essência da doutrina do Cristo. Nós não conseguimos entender
o verdadeiro sentimento do amor, esse amor universal, de solidariedade, de fraternidade entre os povos, entre todos nós. E o Cristo, então, através de parábolas ditadas à sua época, cujo sentido agora, nesse momento, toca os nossos corações, nos incentivando para que nós possamos, então, na 1ª hora, ainda fazermos jus ao salário integral da jornada. Como que se dizendo para nós, nem tudo está perdido. Vocês não conseguiram trabalhar na minha vinha, não vieram trabalhar na minha vinha durante todo esse período, e aqui representando o dia, não é mesmo? Aqueles que foram os primeiros, que saíram nas primeiras horas, como se fosse Moisés e os profetas, aqueles que saíram na hora posteriores, os discípulos apóstolos do Cristo, e agora somos nós, chamados para o trabalho na última hora. E ele nos incentiva, dizendo, olha, venha para a minha vinha, trabalha com boa vontade, que você terá direito a receber o salário integral. Esse é o chamamento para nós dessa lição de hoje. E era muito bonito quando a gente estudava, não é mesmo, essa parábola, lá na casa espírita, 10 anos atrás, e a gente dizia do mundo regenerado, se preparando para poder se desenhar aqui na nossa terra, de que os espíritos já anunciavam há um tempo as mudanças que haveriam de ocorrer, mas parece que isso ficava muito distante da nossa realidade. Eram somente as palavras da intelectualidade que brotava, não é mesmo? Para fora. Mas a gente parece que não conseguia sentir dentro do nosso coração. E a didática divina é fantástica, não é mesmo? Visando acelerar o nosso processo de evolução. Quando então a nossa humanidade se encontrava num momento de turbulência, cujos valores morais estavam completamente desvirtuados, e se imaginando que uma guerra de proporções catastróficas, não é mesmo? Pudesse ser a solução para abrandar os corações humanos, retornando as suas mentes e os seus corações na direção do Cristo. A didática divina é fantástica. Nós não temos prédios destruídos, monumentos, nossas casas, tudo resguardado. Aliás, agora a gente dando muito mais valor, né? Porque dentro de casa, hoje a gente vê o tanto que o nosso lar é fundamental, não é mesmo? Nas nossas vidas, a nossa casa, a nossa segurança. Mas não, a didática divina imagina um vírus, não é mesmo? Invisível, dizimando a humanidade inteira. Não separa branco, negro, pobre, rico, classe social, nada. E a mim me parece que ele atinge cada pessoa, não é mesmo? Na sua própria particularidade. Por mais que a ciência está debruçando, e um dia certamente vai compreender, não é mesmo? Como que esse vírus atua no corpo humano, mas a gente consegue já vislumbrar que cada um administra de uma forma a atuação do vírus no seu organismo. Como se a justiça divina viesse dizer, olha, cada um vai ter o remédio na proporção, na dose exata do que está precisando. Muitas pessoas se perguntam, se imaginam que vacinando tudo está resolvido. Imaginando que nós vamos voltar à nossa vida, entre aspas, normal, de um passado ainda muito próximo, né, de 1 ano atrás, 2 anos. Quando a proposta divina vem agora materializar
acelerando o processo de regeneração do mundo. E os espíritos superiores vêm dizer para todos nós que nesse momento em que Deus então inicia essa aceleração, nós não vamos imaginar que Deus vai concorrer com a vaidade dos homens, que colocaria, não é mesmo, um vírus entre nós simplesmente para nos assustar, sem uma proposta didática, aonde cada um possa realizar a sua reforma íntima, realizar o seu processo de melhora, contribuindo individualmente para a melhora coletiva do mundo inteiro. E nós, espíritas, detendo esse conhecimento, essas verdades, a responsabilidade nossa aumenta, porquanto é esse momento reencarnatório no planeta Terra que nós temos que nos credenciar para trabalhar na vinha do Senhor. Se nós não conseguirmos entrarmos na vinha do Senhor, nós não estaremos habilitados a permanecer na sua vinha aqui na Terra. Então que nós possamos compreender a importância desse atual momento que cada um de nós experimenta, não na vida atual, mas de todo o nosso processo reencarnatório, desde o momento em que nós fomos criados simples e ignorantes. Esse é um momento único, especial, que nós vivemos. É onde nós devemos deixar para trás, não é mesmo? O nosso orgulho, a nossa vaidade, e fazer acender em nós a luz do amor, fazendo brotar em nós o sentimento de solidariedade, de fraternidade, iniciando com movimentos simples, pequenos gestos. Muita gente imagina que vai salvar o mundo, que espera que vai ter uma atitude que vai salvar a sua cidade. Quando, na verdade, Deus, sabendo da nossa pequenez e dos grilhões que nos amarra ainda ao nosso passado tenebroso, sabe que a nossa capacidade é minúscula e Ele nos oportuniza a todo momento situações a conta-gotas, para que a gente possa, aos poucos, largando essa casca grossa, deixando brotar essa semente do amor ali plantada, e que é agora a hora dela fecundar aqui na terra. A última hora dela fecundar aqui na terra. Por isso que ele chama a atenção de nós espíritas, que nós possamos tomar a consciência da nossa responsabilidade nesse momento. Dentro de casa, quando a gente tem mais tempo de olhar as nossas atitudes, de reconhecer os nossos erros grotescos, por quanto é que na convivência diária no nosso lar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, é que a gente começa a identificar a nossa falta de sensibilidade, falta de amor, de carinho, de solidariedade com aquelas pessoas que mais nos amam e que sempre está ali ao nosso lado, muitas vezes dedicando o seu tempo, a sua atenção a nós mesmos, e que a gente não valoriza. A gente pensa que o melhor a ser feito é fora de casa. Às vezes, fora de casa, nós somos amáveis com as pessoas no serviço, somos amáveis com as pessoas na casa espírita. São as chamadas fugas psicológicas. Ali de fora eu me mostro muito bom. Mas agora nós estamos tendo tempo mais do que suficiente para nos conhecer
a nós mesmos. Vamos aproveitar esse tempo. O tempo urge. Cada dia reconhecendo um defeito, pequenininho, mínimo que seja, e renovando as nossas atitudes. Produzindo em nós, aos poucos, como uma brasa que está ali acesa, não é mesmo? E que nós vamos colocando num gravetinho todo dia para que aquele fogo possa aumentar a cada dia a sua labareda. O trabalho é árduo. Enfrentar a nós mesmos é muito difícil. As nossas fugas psicológicas são muitas. Quantos não saem para o trabalho durante o dia, só volta à noite? Chega em casa já cansado, não precisa olhar para a mulher, para o filho, para ninguém. Se dá uma má resposta, vai dizer, estou cansado. Você não vê que eu trabalhei o dia inteiro para trazer o sustento para dentro do nosso lar, imaginando que a proposta divina para nós é essa, de vir aqui na terra simplesmente para trabalhar e sustentar o lar. E não é isso. A gente começa a enxergar por outro ângulo a verdadeira proposta divina para as nossas vidas. Nesse atual momento já não tem tanta importância o dinheiro, as questões materiais, o nosso carro, as nossas viagens. Todo mundo tem que ficar em casa. Então, que nós possamos ter essa consciência, nós espíritas principalmente, da responsabilidade que nós temos nesse momento. Primeiro conosco, de realizar o quanto antes essa reforma íntima, essa melhora de nós mesmos, para nos credenciarmos a ficar aqui no nosso planeta, a habitar um planeta já melhorado. E segundo, quantas criaturas que convivem conosco ainda não se defrontaram com essas realidades espirituais? Quantas criaturas ainda não se despertaram para as realidades espirituais que estão aí, como a gente falava há pouco tempo, agora, que a vacina resolve tudo e que nós vamos voltar àquela vida normal de antes. Ou seja, a vida normal, a mim me parece, com as mesmas condutas, com as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. É aquele trabalhador que estava sem o trabalho, aguardando a proposta de trabalho, mas que estava deixando para a última hora. E o Cristo traz essa mensagem para nós: olha, você pode até não ter querido o trabalho, mas agora é sua última oportunidade. Então que nós possamos agarrá-la. E os companheiros de jornada que não despertaram, não é mesmo? Muitos de nós, mas muito deles também, em momentos de dificuldade agora que nós experimentamos, de desespero, de pânico, crises de ansiedade, processos depressivos profundos. A nossa responsabilidade é, nesse momento, incutir nos nossos irmãos um sentimento de esperança, baseado numa fé firme e vigorosa em Deus, nosso Pai, no Cristo, que é o governador do nosso planeta, e que, por mais que nós possamos imaginar que o nosso barco está balançando muito, e está mesmo, mas ele não está à deriva. O Cristo está no comando, está no leme de tudo. É momento de nós segurarmos, não é mesmo? Para não cairmos. O momento demanda muita firmeza, muita boa vontade, muita solidariedade, acima de tudo, muito amor para esses irmãos que às vezes vão estar no nosso caminho necessitando da nossa ajuda. Ajuda de uma boa palavra, de um incentivo, de um esclarecimento. A ajuda material, por conta que a nossa economia experimenta e deve passar por momentos ainda mais difíceis. Muitas pessoas perdendo o serviço,
com dificuldade de angariar o seu salário para trazer a comida para dentro de casa, sendo nós, então, aqueles que poderemos, de uma forma ou outra, estender a mão também, dando o auxílio material. E dessa forma nós vamos, aos poucos, nos credenciando para trabalhar na vinha do Senhor. Então a nossa mensagem de hoje é de muita esperança, de agradecimento acima de tudo. Todos nós aqui compartilhamos dos mesmos ideais, mas acima de tudo também compartilhamos das dificuldades dos irmãos pelo processo de afinidade que nos unem. E a gente colocava aqui durante esses 15 dias, né? Situação muito difícil que nós enfrentamos na nossa família, né? Um irmão nosso sofrendo com essa contaminação do coronavírus, mas no exercício de fé e agora de agradecimento para todos, mas principalmente para Deus, né? Que permitiu que o nosso irmão regressasse para nós, regressou para o seu lar já, graças a Deus, vai cuidar aí agora daí para frente, não é mesmo? Da sua saúde, mas já está recuperado da situação mais grave que o acometeu, mas também que trouxe para toda a família e para todos nós reflexões muito mais profundas sobre a didática divina, de fazer com que nós possamos experimentar situações que possam profundamente mexer com os nossos valores morais, os nossos valores espirituais, tocando o coração de cada um de nós, que a dor do outro possa ser a nossa dor, que nós possamos também orar por tantos irmãos que se encontram hoje dentro das UTIs, irmãos que não conseguem entrar numa UTI, irmãos que se encontram nos hospitais internados, irmãos que não conseguem adentrar os hospitais porque não tem vaga e nem recurso para tomar o medicamento em casa. De modo que a dor do outro passa a ser a minha dor, que nós possamos sempre em prece, se a gente não pode ajudar aquele irmão de alguma forma na sua condição, na nossa condição material, as nossas preces nesse momento, a nossa oração, o nosso contato com a divindade é o instrumento mais efetivo que nos fortalece e nos sustenta diante dessas intempéries. E assim, nós agradecemos a oportunidade do aprendizado, a convivência fraterna com todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Não é mesmo? E que, em prece final, agradecidos que somos ao Mestre amado Jesus, nós te rogamos nesse momento que a espiritualidade maior possa derramar seus fluidos benéficos nas nossas águas, colocando nela o medicamento necessário para que possa imunizar todos os nossos irmãos. Que a espiritualidade maior possa nos assistir, fortalecendo o anjo guardião de cada um dos nossos irmãos. E que nós possamos, Senhor, ter a sabedoria de podermos compreender o remédio que nós experimentamos e de que ele é necessário para acelerar o nosso processo de cura, de forma que só temos a te agradecer. Que assim seja.